Boa tarde, comunidade. Vamos fazer uma série de estudos sobre o Pirkei Avot, a ética dos pais. Existe um costume de ler a ética dos pais desde Pesach até Shavuot. Existe um costume de ler a ética dos pais até o Rosh Hashanah. A gente vai explicar algumas Mishnayot do Pirkei Avot, começando do primeiro capítulo, de uma forma bem legal e organizada, cada dia alguns minutos. Antes de começar o Pirkei Avot, existe o costume de ler uma Mishnah de um outro tratado que diz Kol Israel yesh lahem chelek leolam haba, todo Israel tem parte no mundo vindouro, como está escrito, que ve'amer kulam tzadikim, teu povo são todos tzadikim, é o plantio de Hashem, o ato da mão de Hashem, que Hashem gosta e se exibe do seu povo, do Am Israel. Primeira Mishnah do Pirkei Avot, Moshe quibrou a Torá mi Sinai, Moshe recebeu a Torá do Monte Sinai e passou para Yoshua, Yoshua passou para os anciões para os profetas, e os profetas para as pessoas do grande Sinédrio, Anshei Knesset Gedolah. O Anshei Knesset Gedolah diz para a gente três coisas. Revu metunim badin, sejam calmos na hora de dar uma decisão rabínica, concluir uma lei, falar o psaka alahá. Verhamido talmidim arbei, tenham muitos alunos, vasu seyag la Torá, e façam um cerco para a Torá. Existem algumas perguntas sobre essa Mishnah, a primeira Mishnah da ética dos pais. A primeira pergunta é o que essa Mishnah tem que dar essa introdução da tradição, desde Moshe Rabbeinu até os homens do grande Sinédrio. E se nenhuma dessas pessoas falou nada, a gente só falou que a Torá foi passada desse para esse até chegar as pessoas do grande Sinédrio, e o Anshei Knesset Gedolah fala para a gente três coisas. Por que não é citada mensagens de ética e moral de Moshe Rabbeinu, de Yoshua, dos Kenim? Só começa a partir do Anshei Knesset Gedolah. Segunda coisa, por que tem que falar justamente essas gerações? Moshe, os anciões, os profetas. Existiam várias gerações entre os Kenim, anciões, inclui várias gerações, profetas, inclui várias gerações. E a Torá, a Mishnah do Pirkei Avot cita justamente Moshe, Yoshua, Zekenim, Neviim, profetas e Anshei Knesset Gedolah. A outra pergunta é por que fala Moshe recebeu a Torá do Monte Sinai e não de Hashem. Não foi do Monte Sinai, foi no Monte Sinai, mas não foi do Monte Sinai. Essas são as perguntas sobre a nossa Mishnah. Então, para explicar isso, é o seguinte, a Mishnah do Pirkei Avot, elas são lições de moral, e comportamento, e conduta, etc. A pessoa pode pensar que a Torá, as mitzvot, tefilim, Shabbat é de Deus, mas ética e moral são coisas que o ser humano entende, são coisas que o ser humano pode ter falado também. A Mishnah te dá como prefácio a tradição desde Moshe Rabbeinu para te mostrar que tudo que a gente vai estudar aqui no Pirkei Avot, que está falando sobre ética e conduta, isso tudo é embasado sobre Moshe Rabbeinu, isso foi tudo que Deus passou na Torá, não é do ser humano que escolheu isso, por mais que estamos falando da conduta do ser humano e etc. Etiqueta. Por que Monte Sinai? O Monte Sinai, ele era baixinho, ele era humilde, por isso que ele foi escolhido para a entrega da Torá. A Mishnah, na verdade, quer passar aqui 5 passos básicos para uma pessoa que está estudando Torá. O primeiro passo é Moshe recebeu a Torá do Monte Sinai. Moshe simboliza a humildade. Monte Sinai simboliza a humildade. Moshe Rabbeinu é o homem mais humilde da face da terra. O primeiro passo para a pessoa começar a estudar a Torá é ser humilde, é se anular, é prestar atenção nos seus rabinos, nos seus mestres, cancelar toda a opinião que ele tem na cabeça dele para poder conseguir captar e adquirir. É o bitul. Por isso que está escrito na Halachá que quando a criança começa a falar, a gente ensina ele a falar Torá tzivá lanu Moshe morashá kilat Yaakov. A Torá que Moshe nos ordenou, uma herança para toda a congregação de Jacó. Justamente esse passuk, falando de Moshe, que é a humildade, e mesmo uma criança que ainda não entende, que ainda não tem lógica, a gente já acostuma ela a falar um passuk da Torá, que a primeira coisa é a humildade, a anulação, é o primeiro passo para estudar a Torá. E aí Moshe passou para Yoshua. Yoshua, a Torá define qual a grande característica de Yoshua, lo yamish mitoch haohel. Ele não saía da tenda. Ele ficava o tempo inteiro na tenda de Moshe Rabbeinu, ele não saía de lá. A frequência, todo dia. Ah, mas eu estudei um dia, 3 horas. Hashem quer que você estude todo dia, quer que você faça de mitzvot todo dia, não só uma vez muito. Então, Yehoshua simboliza a frequência. Depois que eu tenho anulação, eu já estou sentado e eu estou disposto a ouvir do meu mestre, eu tenho que ter frequência para eu conseguir adquirir a Torá.
Yoshua passou para os Zekenim, para os anciões. O que é um ancião? Zaken, a Gemara explica, Ze shekanah chokhmah, aquele que adquiriu sabedoria. Zaken pode ser uma pessoa jovem, só que tem muita sabedoria. Depois que eu tenho a anulação e a frequência, a pessoa pode pensar, poxa, a Torá é anulação, eu não tenho que entender com a minha lógica, eu não tenho que me esforçar, não tenho que estudar. Eu tenho que aceitar, Deus mandou e eu aceito e pronto. Não. Depois que eu me anulo e eu sou frequente, agora eu quero entender com a minha própria lógica. Eu tenho que entender como é que bate as coisas, qual a explicação de tudo, e a Torá tem explicação de tudo. A gente não nega a explicação para ninguém, e a gente não esconde nada de ninguém. Né? A gente sabe que a função de um rabino não é controlar as pessoas e não passar informação. É exatamente ao contrário, de transformar as pessoas em mais sábias, mostrar para elas todo o conhecimento da Torá, porque a Torá não tem do que ter medo, por isso que ela explica tudo muito bem claro. Os Zekenim passaram para os profetas, para os Neviim. O que seria profecia como passo de estudo? A gente sabe que profecia é algo que não tem a ver com estudo. Tanto que um profeta, que ele diz, uma halachá, eu não posso seguir um costume, uma halachá, uma lei judaica, baseado no dito de um profeta. Uma revelação de cima. Torá lo bashamayim, a Torá não está nos céus, a Torá está aqui embaixo, para a gente entender com a lógica humana. Então, o que seria esse quarto passo dos profetas? Esse quarto passo seria a Irat Shamayim, o temor a Deus, o preparo, a intenção que a pessoa coloca no estudo. Para a pessoa conseguir ser profeta, ela tinha que se desconectar um pouco do material e estar pronta para a revelação divina. Não adianta, a pessoa podia ter estudado muito, ter muita lógica, mas se ela não estivesse pronta para a revelação divina, ela não teria a profecia. A mesma coisa, a pessoa pode ser muito inteligente, pode ser humilde, frequência, zaken, zeshkanah chokhmah, adquiriu sabedoria, mas o quarto passo exige irat shamayim, eu servir a Hashem, eu ter medo de Hashem, eu amar Hashem, eu ter boas intenções no meu estudo, na minha Torá, nas minhas mitzvot, que isso faz a pessoa estudar a halachá certo. Existe uma história do rei Davi com o rei Saul, que o rei Saul era muito mais picante, muito mais esperto do que o rei Davi, mas nas discussões halárricas sempre a halachá ficava como o rei Davi e não como o rei Saul, porque o rei Davi estava com Deus, era humilde, estava no lado para Deus, por isso a halachá ficava com ele. A pessoa que ela tem um preparo espiritual, ela consegue captar a Torá de um jeito melhor. E o quinto passo é Anshei Knesset Hagedolah, as pessoas do grande sinédrio. O que são Anshei Knesset Hagedolah? Anshei Knesset Hagedolah era um grupo de juízes e rabinos que estava preocupado com a situação do mundo, estava preocupado com o público, seria o serviço comunitário. Depois que a pessoa já estudou, já é humilde, já tem frequência, já tem sabedoria e até temor a Deus, ela se ocupa com os outros, seria a execução da Torá. Por isso que as 3 lições que o Anshei Knesset Hagedolah dizem sejam calmos na hora de dar uma decisão, porque isso é uma coisa que faz muita diferença na hora de trazer na prática, na execução. Você tem que pensar muito bem se aquilo que você estudou na teoria está valendo também na prática. Hamidu Talmidim Arbe, tenham muitos alunos, procurar aumentar a Torá, procurar trazer mais pessoas cada vez para estudar a Torá. Vasu Seyag la Torá, e façam uma cerca para a Torá. Um juiz, um rabino, às vezes pode pensar que se ele facilitar, se ele fizer uns acordos, os ditos dele vão ser mais aceitos. Explica o Anshei Knesset Hagedolah para a gente, faça um cerco para a Torá. Se você mostrar que é sério e até proteger mais a Torá, as pessoas vão levar os seus ditos a sério. E por que a Pirkei Avot não conta nenhuma lição de conduta e moral de Moshe, de Yoshua, de Zkenim, dos Neviim, só na geração do Anshei Knesset Hagedolah? A resposta é que cada geração que passa, a gente precisa de mais instrução, mais lição de moral. Na época de Moshe Rabbeinu, a própria Torá, o que já estava escrito, já era suficiente para instruir eles e para dar inspiração para eles servir a Hashem. Inclusive, a reza deles era menor também, porque não precisava de tanto tempo, tanta falatória para chegar à inspiração. E com o passar das gerações, quando mais foi descendo, mais se acrescentaram os ditos dos sábios e lição de moral, e a reza aumentou também, porque a gente precisa de mais ditos e mais falas de inspiração. Hazak Baruch.